Igreja, é difícil recomeçar. Recomeço não é fácil. Mas o recomeço é para os humildes e corajosos, amém? O recomeço é para aqueles que reconhecem que precisam de um Salvador. O recomeço é para aqueles que reconhecem que não conseguem sozinhos. O recomeço é para aqueles que olham para Jesus e encontram em Jesus um amor tão grande que os faz recomeçar de novo. Amém? Glória a Deus. E aqueles que se humilham saem da vergonha para viver a restauração. Porque o nosso Deus é um Deus de recomeços. Amém? Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: a sua humilhação, a sua vergonha ainda se tornará em restauração. Porque o nosso Deus é um Deus de recomeços. Amém? Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia em João capítulo 18, versículo 15. João capítulo 18, versículo 15. Primeiro nós leremos essa passagem, mais para frente nós leremos outra passagem, tá bom? Então não se assuste a hora que eu sair desse texto para ler outro texto. Simão Pedro e outro discípulo estavam seguindo Jesus. Nós entendemos que é João, o escritor dessa carta. Por ser conhecido do sumo sacerdote, esse discípulo entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote. Mas Pedro teve que ficar esperando do lado de fora da porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a moça encarregada da porta e fez Pedro entrar. Ela então perguntou a Pedro: você não é um dos discípulos desse homem? E ele respondeu: não sou. Fazia frio. Os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que haviam feito para se aquecer. Pedro também estava em pé com eles, aquecendo-se. Versículo 25. Enquanto Simão Pedro estava se aquecendo, perguntaram-lhe: você não é um dos discípulos dele? Ele negou, dizendo: não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem, Malco, cuja orelha Pedro cortara, insistia: eu não vi com ele no olival. Mais uma vez Pedro negou, e no mesmo instante um galo cantou. Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Ó Deus, que a Tua palavra, por meio do Teu Espírito, ela venha se mover nos nossos corações, nas nossas mentes. Espírito Santo de Deus, o Senhor tem total liberdade nesse lugar, nessa igreja. Faz como o Senhor deseja, ó Deus. O Senhor tem liberdade aqui, Espírito Santo de Deus. Que a Tua palavra, que é o martelo que esmiuça a penha, que a Tua palavra seja como um fogo a queimar no nosso coração, que a Tua palavra seja como uma espada, Deus, que vai no mais profundo íntimo de nós e corte, arranque aquilo que não é do Senhor, para que possamos, Deus, viver uma vida para a glória do Senhor, para que possamos viver uma vida boa, perfeita, agradável, alinhada à Tua vontade, que a Tua palavra frutifica 100 por 1 neste lugar, que a nossa mente seja levada cativa ao trono da graça, Senhor, e tudo aquilo que é contrário ao Teu agir, ao Teu mover neste lugar, nós declaramos quebrado, neutralizado no reino espiritual, no nome de Jesus, pois o Senhor é o Rei e o Senhor deste lugar, deste povo, desta igreja que crê e diz amém. Amém, igreja? Glória a Deus. Para que nós nos situemos no que está acontecendo aqui, Jesus havia tomado a ceia com seus discípulos, e lá eles vão morar no Monte das Oliveiras, um local que Jesus sempre ia com seus discípulos, que era o costume deles irem para lá. Mas Jesus vai para um lugar específico chamado Getsemane. Getsemane, que significa prensa de olivas.
Jesus estava indo para um lugar para ser prensado. Jesus estava indo para um lugar para ser quebrado. Jesus estava indo para um lugar para ser moído, transpassado por causa dos nossos pecados. Jesus seria prensado pela ira de Deus por causa dos nossos pecados. E lá naquele jardim de Getsemane, Jesus começa a sofrer e se agoniar, porque a ira de Deus já está sobre Jesus. Os nossos pecados estão pesando sobre Jesus. Jesus sofre ao ponto de transpirar sangue, mas através daquele sangue que já começa a brotar ali, Jesus estava já apontando para algo novo, amém? Algo novo já estava sendo gerado no reino espiritual. E por mais que fosse dolorido, por mais que Jesus estivesse angustiado ao ponto de morrer, como diz lá em Lucas, ao ponto de um anjo de Deus ter que ir fortalecer Jesus lá no Getsemane, Jesus diz: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Porque Jesus sabia que aquela humilhação não era para vergonha, porque Jesus sabia o que ia resultar a morte dele. Jesus sabia qual seria o resultado daquilo, e o resultado seria aquilo que está em Filipenses 2, do 9 ao 11, porque Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Jesus sabia o resultado, mas Pedro não sabia. Pedro não sabia, e Pedro se entristece, e Pedro chega no lugar que nós lemos aqui, em João capítulo 18, versículo 15 em diante. O discípulo que disse que iria com Jesus até a morte, porque é o que Pedro tinha dito: eu vou sem Jesus por ti até a morte. O que Pedro estava fazendo agora? Negando. E quando Pedro nega Cristo pela terceira vez, aqui João não diz, mas nós sabemos que Pedro sai chorando amargamente daquele lugar. E o tema da minha mensagem nessa noite é: da fogueira da vergonha para a fogueira da restauração. Amém? Da fogueira da vergonha para a fogueira da restauração. Pedro estava na fogueira ali, em volta com os soldados, os servos, nega Cristo, e ali ele passa vergonha, ele é humilhado, ele é quebrado, porque no coração de Pedro Jesus era o Messias, Jesus era o Cristo, Jesus era o enviado de Deus, Jesus era aquele que tinha ressuscitado os mortos, Jesus era aquele que tinha curado os leprosos, Jesus era aquele que tinha andado sobre o mar, Jesus era aquele que podia fazer todas as coisas. Mas por que agora Jesus tinha se entregado? Por que agora Jesus tinha sido levado preso? Pedro estava quebrado, Pedro estava sem esperança. Pedro até pensa que ele tem uma boa solução ali. A hora que eles estão no Getsemane, ele fala assim: não, tem uma solução boa. Ele tira a espada, faz o quê? Corta a orelha de Malco, corta a orelha do sumo sacerdote. Aí o que Jesus faz com a orelha que Pedro corta? Cura na hora. Ele bota no lugar de novo. Ele cola no lugar de novo. Como Pedro, muitas vezes nós somos. A gente pensa que a gente tem uma solução para as coisas. Como Pedro, a gente acha que com as nossas mãos a gente vai conseguir fazer alguma coisa. Mas Jesus é tão bom, Jesus é tão misericordioso, que até aquilo que a gente coloca a mão, faz errado e corta, Jesus tem o poder para colocar no lugar de novo. Amém? Amém? Amém. Até aquilo que você cortou que não era para você ter cortado, até aquilo que você fez que não era para você ter feito, Jesus é tão misericordioso que Ele coloca no lugar de novo.
Sabe por quê? Porque Jesus quer falar assim: o controle não está nas suas mãos, o controle continua nas minhas mãos. Amém, Amém, igreja? Não é na força do teu braço, mas é pela minha força, é no braço forte do Senhor. Mas muitas vezes nós ficamos como Pedro. Mesmo Jesus fazendo, a gente se vê o quê? Humilhado, envergonhado, quebrado no pó. E a gente se vê diante da fogueira da vergonha. Então, primeiro, na fogueira da vergonha. Quando nós olhamos para o versículo 15, é interessante nós vermos o que Pedro e João, eles continuam seguindo a Jesus. Os outros discípulos já debandaram, como as ovelhas que estão sem pastor. Mas Pedro e João estão fazendo o quê? Estão seguindo a Jesus. E o interessante é nós olharmos que em nenhum momento João nega Jesus. Pelo contrário, nós vemos que João, quando Jesus está lá crucificado, onde está João? Aos pés da cruz. Ao ponto que ele assume a responsabilidade como homem de cuidar de Maria. João está lá, mas Pedro não está lá. Muitas vezes nós fazemos como Pedro. A gente fica seguindo Jesus de onde? De longe. Jesus está lá e nós estamos só observando. O que vai acontecer? O que será que Jesus vai fazer agora? Será que Jesus agora vai se livrar da mão do sumo sacerdote? O que Jesus vai fazer agora? Será que Jesus vai agir agora? Será que Jesus que fez tantos milagres, será que ele não vai fazer mais um milagre agora? Será que aquele Jesus que nós vimos a multidão levando para um precipício para ser jogado, e ele saiu como se nada tivesse acontecido? Será que Jesus não vai sair mais uma vez como se nada tivesse acontecido? E vai ser livre da mão daqueles que querem matar? Mas agora não, o cordeiro tem que ser morto. Era chegada a hora. E nós vemos aquilo, começamos a ficar frustrados com Pedro. Porque Jesus não está fazendo, porque Jesus não está agindo, porque Deus não está movendo as coisas. Jesus já fez tantas vezes, porque Jesus não faz de novo. E Pedro, mais do que um discípulo, Pedro era apóstolo. Pedro era um apóstolo, porque discípulo é aquele que segue. E o apóstolo era um representante do ministério de Jesus. E aí no versículo 17 nós vemos assim, aquela mulher perguntando: você não é um dos discípulos desse homem? Pedro fala assim: eu não sou não. Eu não sou. Eu não tenho nada a ver com esse Jesus aí. Não tenho nada a ver com ele. E quantas vezes nós também, no nosso trabalho, na escola, na faculdade, na família, nós temos nos identificado como discípulos de Jesus? Nós temos nos posicionado como representantes de Cristo na terra? Nós temos sido cristãos, porque cristãos são pequenos cristos? Será que quando nos interrogam, será que as pessoas estão tendo motivos para interrogar as nossas vidas se nós somos discípulos ou não de Jesus? Você se diz crente, mas e aí, você segue Jesus mesmo? Em que momento que acontece isso? Fazia frio, os servos e os guardas estão ao redor de uma fogueira, se aquecendo, e Pedro está lá junto. E está lá, Pedro na beira da fogueira. E nós vemos também nos outros evangelhos que Pedro está num lugar que ele consegue ter visibilidade de quem? De Jesus. Ele consegue ver onde está Jesus. Mas o que Pedro faz? Pedro se mistura ali com aquele pessoal e finge o quê? Não tem nada a ver com isso. Tão perto de Cristo, mas tão longe. Tão perto do fogo, mas tão o quê? Frio. Mas tão frio. Meu irmão, minha irmã, toda vez você está tão perto de Cristo, você está tão perto do fogo, você está tão perto da glória, você está tão perto, é só dar um passo que você tem acesso ao Santo dos Santos.
É o que Jesus fez por mim e por você quando Ele colocou o sangue dele sobre a minha e sobre a sua vida. É só dar um passo que você tem acesso ao Santo dos Santos. Tão perto do fogo, mas tão frio. A Bíblia lá na tua casa, a Bíblia está parada. Você pode ligar um louvor e orar. Você pode ligar um louvor no teu carro, sair orando. Você pode estar falando com Deus durante o seu dia. Você pode colocar os seus planos diante do Senhor, tão perto, mas tão longe. Tão perto do fogo, mas tão frio. Estamos com Pedro. Mas Jesus continua onde? Jesus continua perto. Jesus continua ao lado, amém, igreja? Jesus continua ao lado, pronto para aquecer e incendiar o nosso coração, amém? Tessalonicenses vai dizer o quê? Não apagueis, não extingueis o Espírito. Não deixa a chama se apagar. E aí nós vamos mais para frente. Então Pedro está lá se aquecendo, de forma exterior, por interior já está frio, decepcionado, frustrado. E perguntam de novo a ele: você não é um dos discípulos dele? Não sou discípulo dele não. Um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem cuja orelha Pedro cortara, existiu. Eu não ouvi com ele no olival. Alguns dos evangelhos vai falar que Pedro chega a praguejar, se amaldiçoar e fala: não, eu não conheço. O que acontece? O galo canta. O que Pedro se lembra? Mais uma vez, o que Jesus disse estava certo. E Pedro sai como? Chorando amargamente, destruído, acabado. Eu não quero mais nada, saber de mais nada. Eu vou assumir. Deu tudo errado. E nós aqui eu já vou começar a transicionar para o segundo ponto. Só são 2 pontos nessa noite. Mas o que acontece então com Jesus? Jesus é julgado injustamente. Falsas testemunhas se levantam contra ele. Jesus é esbofeteado, cuspido, humilhado. Jesus é levado depois do sumo sacerdote para Pilatos. Pilatos lava as suas mãos. Pilatos manda açoitar Jesus para ver se os judeus ficam um pouco mais felizes. E lá Jesus é açoitado. Lá Jesus é colocado uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça. É colocado um manto de um soldado sobre ele. É colocado um cajado na sua mão. Vai lá, rei dos judeus. Olha lá o rei dos judeus. Jesus passa por um processo de humilhação. E quando é levado diante do povo, solta Barrabás. Crucificam. Jesus é levado. Então Jesus começa com a cruz sobre as suas costas. Jesus coloca a cruz sobre os seus ombros e vai, já mutilado, arrebentado. Jesus vai. Jesus não suporta a dor, Jesus cai. Uma cruz que devia pesar em média aí pelo menos uns 50 quilos. Imagina isso caindo sobre Jesus ali, já tudo arrebentado, tudo rasgado. Aí aparece Simão, ajuda lá Jesus. Simão ajuda Jesus, porque Jesus já não está suportando. Chega lá na Gólgota, lá na caveira, no Monte da Caveira. A cruz está no chão, colocam Cristo, pregam as suas mãos, pregam os seus pés, pregos desse tamanho, eles têm que atravessar a madeira, crucificam Jesus. Lá na cruz Jesus disse: meu Pai, por que me abandonastes? Uma coisa impossível de acontecer acontece. A separação entre o pai e o filho, por causa do quê? Do nosso pecado. Mas Jesus dá um último brado antes de expirar. Ele fala assim: está consumado. Está pago o preço do pecado lá do Éden. O descendente que irá pisar sobre a cabeça da serpente, o Messias profetizado pelos profetas, está consumado, está pago. Não há mais maldição, não há mais morte, está consumado.
água, igreja? Eu sou livre. Amém? Amém? Nós somos livres. Nós somos filhos de Deus. Nós somos a igreja do Senhor, sobre qual as portas do inferno não vão prevalecer. Amém, igreja? Glória a Deus. O lado de Jesus é perfurado para ver se ele está morto. Tiram da cruz, vão lá e embalsamam o corpo de Jesus, põem o linho, colocam no sepulcro, rolam a pedra, selam a pedra, colocam guardas para... Ele tem que ficar morto. Esse Jesus tem que ficar morto, não pode sair não. Tem que ficar lá. Vai com os dos discípulos dele, vem aqui pegar ele escondido aí e falar que ele ressuscitou, porque eles estavam falando que ele ia ressuscitar. Não, sela a pedra, põe guardas. Sepulcro selado, Messias morto. Messias morto, na cabeça de quem? Na cabeça deles. Porque muita coisa acontece em 3 dias. Amém, igreja? Mulheres que tinham colocado no seu coração de levar especiarias, vão para ungir o corpo de Jesus naquele domingo de manhã. Igreja, mas, como está na minha Bíblia aqui, ó, linda, maravilhosa, muita coisa acontece em 3 dias. Muita coisa acontece em 3 dias, igreja. E eles chegam lá, o que acontece? Pedra removida, cadê o corpo? Não está lá, porque muita coisa acontece em 3 dias, amém? Muita coisa acontece. O que elas encontram? Não encontram nada que elas queriam encontrar, mas elas encontram aquilo que Deus queria que elas encontrassem. Aquilo que já tinha sido prometido. Elas encontram o que em primeiro lugar? Anjos que brilhavam como a luz do sol. E os anjos falam assim: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Ao 3º dia ele ressuscitou. Glória a Deus. A morte não pôde detê-lo. O sepulcro que está vazio, ele ressuscitou. Glória a Deus. Como nós louvamos aqui. Eu nem combinei louvor com o pessoal hoje, hein? Mas o Espírito Santo combinou. Amém. Ele venceu, amém? Amém. A morte não pôde detê-lo. O sepulcro está vazio. Venceu. Jesus venceu a morte. E aí o que Pedro faz? As mulheres vão contar o que Pedro faz? Deixa eu ir lá ver. E Pedro olha. Aí Pedro já começa a pensar: tem alguma coisa aí. E aí Jesus aparece a Maria Madalena. Jesus aparece aos discípulos amedrontados, com medo. Aparece a Tomé depois com os discípulos. Diz lá em João, um pouco antes do que nós vamos ler agora, diz assim: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Jesus sopra sobre os discípulos, mas ainda tinha algo que Jesus precisava fazer, amém? Então o meu segundo ponto é a fogueira da restauração. Abra sua Bíblia em João 21. Para você não assustar, que a gente vai ler de novo. Mas foi rápido no primeiro, então vou ser rápido no segundo ponto também. João 21, versículo 1. Fogueira da restauração. Depois disso Jesus apareceu. Algumas versões falam assim que ele se manifestou. Se manifestar é se revelar novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades, que nós entendemos ser ali o mar da Galileia, né? Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu,
e os outros discípulos, e disse: vou pescar. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. E ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Aí já deu um estalo na cabeça dos discípulos. Opa, peraí, até o momento eles não tinham reconhecido. Mas o discípulo a quem Jesus amava disse: Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, porque tinha tirado, lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre as brasas e um pouco de pão. Outra fogueira. Outro momento. Discípulos incertos, desanimados e sérios. Mas Jesus queria se revelar a eles mais uma vez, amém? Algumas versões dizem que depois disso, Jesus se manifestou a eles. Essa palavra aqui no grego significa o quê? Abrir as cortinas. Jesus queria abrir as cortinas do quê? Nos olhos dos discípulos que não estavam enxergando, não estavam compreendendo o que estava acontecendo. E aqueles homens, eles voltam a fazer o que eles faziam antes. E quando eles voltam a fazer o que eles faziam antes, o que eles pegam? O que eles pegam? De peixe? Nada. Quando Jesus encontra os discípulos no mesmo mar, e Jesus chama esses discípulos, o que esses discípulos tinham feito uma noite inteira? E o que eles pescaram essa noite inteira? Nada. Acho que os discípulos estão entendendo alguma coisa. Não pescamos nada. Quem aparece? Jesus. Agora acontece a mesma coisa. E quando Jesus chama aqueles discípulos, que a pesca maravilhosa, aqui é a segunda pesca maravilhosa, mas na primeira pesca milagrosa, maravilhosa, o que Jesus diz a Pedro? Porque Pedro se fica com medo e diz assim: se afasta de mim que eu sou pecador. Pedro fala para Jesus, lá na primeira pesca, Jesus fala assim: calma aí, Pedro, eu vou te fazer pescador de homens. Não tente fazer o que Deus não quer que você faça. Não insista naquilo que Deus não tem ou não quer para a sua vida, amém? Jesus te chamou para algo. Jesus um dia colocou uma fé no teu coração. Jesus um dia colocou uma convicção no teu coração. E talvez hoje você está desanimado: não vale a pena servir a Deus, eu não aguento mais, eu estou desanimado, eu vou deixar esse ministério, eu vou deixar essa igreja, eu não aguento mais. Jesus está falando para você nessa noite: se você sair daquilo que eu quero para você, vai dar em nada. Olha para a pessoa que está na sala e diz assim: se você não quiser fazer o que Jesus te chamou para fazer, o resultado vai ser, fala bem alto assim, nada. Amém? Não tenta insistir naquilo que Deus não te chamou para fazer, mas volte a fazer o que Jesus te chamou para realizar. Firme os seus pés naquilo que Jesus te chamou para realizar. Busque de novo, se arrependa de novo, se quebrante de novo, se levante de novo para viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Amém? Está decepcionado, está cansado, está frustrado, está angustiado? Está que nem os discípulos, versículo 4, não consegue enxergar, desanimado. O desânimo tomou conta, a mentira tomou conta, o diabo encheu sua cabeça de mentiras para te deixar parado.
Ontem eu falei isso para os jovens, eu sempre falo isso. A gente fala assim: eu não vou mais para a igreja não está dando certo. Eu não vou mais para a igreja não, eu estou em pecado, meu Deus, eu não consigo mudar. Você acha que quem coloca isso na sua cabeça é o diabo ou é Jesus? Quem que você acha que coloca isso na sua cabeça? Não, eu sou pecador demais. Igual Pedro, né? Se afasta de mim que eu sou pecador. Não, que se afasta de mim, vem andar comigo. Vem me seguir. Vem ser meu discípulo. Vem caminhar ao meu lado. Vem ver o que eu estou fazendo. Vem ver o que eu vou fazer. Vem ver agora o que eu vou fazer através da sua vida. Glória a Deus. Então não deixe o diabo encher sua cabeça de mentira. Não para no meio do caminho. Eu estou triste, estou desanimado. Me falaram isso, fizeram isso. Meu irmão, volte para o propósito, amém? Volte para o seu propósito diante de Deus, para aquilo que Deus tem para a sua vida. E se for preciso, se Jesus se revelar mais uma vez a você, Ele vai se revelar. O que aqueles discípulos viram Jesus fazendo? Eu acho que eles viram mais do que eu e você, sim ou não? Sim ou não? Sim. E mesmo tendo visto tanto, Jesus deixou de se revelar de novo a eles? Não. Se for preciso Jesus se revelar mais uma vez para você, Ele vai se revelar, amém? Se for preciso Jesus usar alguém para falar ao teu coração, Ele vai falar. Um louvor, uma palavra, sei lá onde que Jesus é especialista nessas coisas. Jesus aqui está falando através de uma pesca que deu errado, através de peixes enchendo a rede de novo. Mas a partir do momento que você ouvir de novo a voz de Jesus e obedecer, haverá milagre. Amém? Amém? Amém. Os discípulos ouviram de novo a voz de Jesus. E o que Jesus fez? Um milagre. Jesus se revelou de novo àqueles discípulos. Primeiro aos discípulos e depois a quem? A Pedro. O que for preciso para Jesus falar com a igreja, com um grupo de pessoas, Ele vai falar. Amém? Quando nós estamos aqui ouvindo uma pregação, muitas vezes Jesus está falando à igreja, a um grupo. Mas Jesus é aquele que também, durante a pregação, Jesus também é aquele que usa louvor, uma palavra. Jesus é aquele que levanta uma pessoa também que vem e te dá uma palavra específica, porque o Senhor Jesus é aquele que fala para o grupo, que fala para a igreja. Mas se for preciso, como Pedro, Jesus vai tratar com você no seu particular. Amém? Porque você tem importância para Jesus no reino dele, para aquilo que ele quer realizar através da sua vida. E aquele que começou a boa obra na sua vida não vai terminar, ele vai completar. Amém, igreja? Glória a Deus. Então Pedro chega lá na praia. O que Pedro encontra? Fogueira. Encontra uma fogueira. O que Pedro lembra? Vamos lá, fogueira e Jesus. O que você acha que Pedro lembra? Jesus estava assando um peixe. Estava assando peixe pão. Tinha um pãozinho lá quentinho. Igual para você colocar pão na chapa assim, né? Quem gosta? É bom ou é ruim? Não. Bom demais. Era pão com alho. O que tem lá? Fogueira. Tem Jesus, tem fogueira, mas agora não tem só Jesus e uma fogueira. Agora não tem mais culpa e negação. Agora tem pão, agora tem peixe. Amém? Amém? Primeira fogueira, a fogueira da negação, a fogueira da vergonha, a fogueira da escassez. Agora é a fogueira da provisão. Agora é a fogueira que Jesus está falando assim: Pedro, eu continuo cuidando de você. Pedro, você ainda tem algo para viver comigo. Amém? Porque se nós pedirmos peixe, Ele não nos dará pedra. Pedro, mesmo você sendo uma pedra, Pedro, mesmo você sendo Cefas, pedra, difícil, duro,
Eu não vou te dar pedra. Eu vou te dar o quê? Eu vou te dar peixe. Eu não vou te dar uma serpente, eu não vou te dar uma cobra, eu vou te dar pão. Porque aí eu creio que Pedro também lembra do que Jesus tinha falado, que se um pai sabe dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus. Amém, igreja? Olha como está tudo ligado. Quando Pedro olha para aquele pão e para aquele peixe, ele lembra o que Jesus tinha falado, que se nós chegássemos ao nosso Pai, Ele não ia nos dar pedra, Ele não nos ia dar serpente, mas Ele ia nos dar pão e peixe, Ele ia nos dar provisão. E a fogueira, que era o lugar da vergonha, agora é o lugar do recomeço. A fogueira, que era o lugar do passado, da humilhação, agora nas mãos de Jesus é o lugar da restauração. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. O lugar da tua vergonha vai ser o lugar da tua restauração. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E quantas vezes Pedro negou a Jesus? Quantas vezes? Quantas vezes agora Jesus pergunta a Pedro se ele o ama? 3. Jesus é meio brincalhão, tem hora, né, com a gente, né? Jesus tem hora que ele fala assim, não. Ô Senhor Jesus, o Senhor sempre deixa tudo para último, né? Porque o Senhor deixa sempre o segundo tempo, 45 minutos do segundo tempo na acréscimo do segundo tempo. Porque o Senhor faz as coisas dessa forma, mas esse é o nosso Deus, amém? Aquele que está no controle. Pedro, mesmo você me negando 3 vezes, agora você me disse que me ama 3 vezes. Eu sei das suas limitações, mas Pedro, aguarde, porque vai descer sobre você o meu Espírito Santo. E você vai ver tudo aquilo que eu tenho para você. Amém, igreja? Se coloque de pé onde você está. O amor de Deus por você é maior que o seu passado de vergonha e humilhação. A restauração de Deus para a sua vida é maior que a vergonha e a humilhação que você possa ter passado um dia. Deus quer te levar da fogueira da vergonha para a fogueira da restauração. Ele quer te encontrar num lugar quente, agradável. Ele quer te dar o que comer, Ele quer te alimentar, Ele quer te sustentar, Ele quer prover para você. Ele quer fazer como Pedro. Pedro, me siga, me siga. Igreja, mas há um preço para seguir a Jesus, amém? Amém? Há um preço para seguir a Jesus, mas não há nenhum preço que nós venhamos pagar que se compare ao preço que Jesus pagou por nós na cruz, amém? Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: não há nenhum preço que eu e você venhamos a pagar que se compara ao preço que Jesus pagou por nós na cruz. Amém? Quer viver coisas grandes com Deus? Então você vai passar grandes coisas com Deus, sejam elas boas ou ruins, sejam elas fáceis ou difíceis. Seja você lá com Tiago, Pedro lá com Tiago, Tiago morre, mas Pedro é o quê? Liberto da prisão. Mas se preciso for morrer, eu vou morrer, porque nada eu venho fazer tão grande, que seja tão grande o amor, a salvação que Deus fez por mim em Cristo Jesus. Amém, igreja?